Olá, você está no Arenie. Eu sou Marcelo do Carmo, só que hoje a Alessandra não está aqui comigo. Quem está aqui comigo é o Jean Nurkin. Tudo bom, Jean? Ô Marcelo, boa tarde, tudo certo? Boa tarde, seja bem-vindo, Jean. Obrigado, obrigado. O Jean é o seguinte, né? A gente já se conhece há algum tempo, a gente está envolvido em alguns projetos juntos aí. E eu estava conversando outro dia com o Jean. Primeiro que eu não sabia que ele também tinha começado a carreira como engenheiro, né? Começou como engenharia mecânica lá na URGS, né? Trabalhou como engenheiro, etc. Só que esse foi o começo da conversa, né? Ele começou a me contar todas as peripécias, aventuras, né, do Jean, né, no mundo profissional. E eu falei, nossa, mas igual eu, né? A gente até brincou, né? Que tinha o engenheiro que virou suco, né? Lembra Temos dessa história? Siemens também na É, história. também trabalhamos na Siemens, Sim, tu na, na na Ecotron. Ecotron, né? Eu lá na, Ah, na, na, na fábrica de produtos eletrônicos. Então eu falei, não, a gente tem que bater um papo aqui, né? De engenheiro para engenheiro, né? Não viramos suco, mas estamos aqui. E o Jean, ele tem tantas experiências que eu falei, Jean, tua carreira é proteana, né? Que é a carreira proteana, né? A gente tem essa série aqui do Arenia Carreiras, e a carreira proteana é um nome que o camarada lá, o Douglas Hall, né? Ele deu para essa carreira cheia de mutações, que você vai mudando de profissão, vai mudando de carreira, vai mudando de competência, e ele pegou essa coisa do deus Proteus, né? Que era um deus da metamorfose. Ele era um camarada filho de Poseidon, né? O pessoal queria capturar o Proteus para saber do futuro, né? Ele conseguia, né, prever o futuro. Só que o pessoal ia atrás do Proteus, ele mudava. Ele virava qualquer coisa, né? Virava peixe, virava árvore, virava, né? Ele era um cara da metamorfose. Só quando você agarrava ele e levava ele para a terra firme, que ele, tá bom, né? Então eu falo, né? Então ele é o Deus, olha só que interessante, das mutações, da adaptação e do conhecimento que só surge quando você para de ter medo das mudanças, né? Então, eu estou aqui com um exemplar vivo, né, da carreira é. proteana, né? E eu quero conhecer um pouco e compartilhar essa sua história com o pessoal, Jean. Então, Legal, legal. seja Tá, bem-vindo e assim, ó, é um bate-papo, obrigado, tá né? certo. Ah, e eu não sabia, né? É, Quando você falou da terminologia proteana, né? uhum, Eu não, apesar de ao longo da história ter feito vários estudos sobre carreira, sobre modelos de carreira, aham. eu ainda essa expressão especificamente, esse modelo não conhecia, e depois que você falou, aí fui estudar um pouquinho também e aprendi um pouco. Não sei se eu sou tão proteano, mas Ah, enfim, com vamos lá. certeza. Vamos Só lá. para o pessoal ter uma ideia, Jean, dá uma palhinha aí para a gente das principais transições que você teve aí na tua linha de vida. Tá. Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação, né? Aham, Eh, filho de família de classe média, pai dentista, mãe professora, né? uhum, Sou casado com a Rosiane, pai da Bruna, e desde os primórdios, assim, acompanhando o consultório do pai, eu sou o primogênito, né? Acompanhando o uhum, pai no consultório, me levava ao consultório, cheguei à conclusão que não ia, a área médica não era a área para mim, uhum. né? Apesar de ter o pai dentista, uma irmã dentista e um irmão médico, eu quis ir para as exatas, né? Olha só. Aí fiz engenharia, né? Me formei em engenharia, então tive um protocolo bem no modelo da época, né? Uhum, Ao longo do curso já começa com os estágios, aí fiz 2 estágios, aí depois entra numa empresa multinacional, né? Que eu uhum. tinha feito um estágio, enfim, fiz uma carreira bem sólida lá, né? Fiquei 12 anos lá na Ecotron. Depois disso, fui convidado para um projeto de empreendedorismo com um amigo desde a infância, e aí entrei nesse processo de empreendedorismo. Aí a gente teve uma indústria importadora de produtos para calçado e confecção, né? Então fiquei outros 12 anos como sócio dessa empresa, né? E depois eu meio que me direcionei mais para a área comercial, e nos últimos, vamos dizer assim, quase 20 anos eu estou direcionado à área comercial, né? Num primeiro momento mais voltado à área comercial de tecnologia da informação, de TI, né? E nos últimos anos aí eu também tive uma oportunidade de me movimentei para a área comercial da área tributária.
Essa mais ou menos em linhas gerais, assim, Não, e tu são estava as falando que tu ainda tem num ramo de franquias, né? na verdade, eu em função também das experiências de varejo Aham. que eu tive, né, eu prestei algumas consultorias de varejo nos últimos 20 anos também, em paralelo a essas atividades comerciais, e faço a gestão de uma rede de lavanderias hoje com 8 operações, né, então eu meio que divido também a minha capacidade produtiva aí entre o atendimento dessa frente comercial da área tributária e apoio também um amigo na gestão administrativa dessa rede de lavanderias. Nossa, eu contei aqui umas 5 transições diferentes, pelo menos, né? E da água para o vinho, né? Porque, pô, eu sei como é que é o trabalho mais protocolar e disciplinado, né, da área de engenharia. E de sair para engenharia para virar um empreendedor, né, um empresário no ramo calçadista, né? Nossa, é mudar da água para o vinho, né? Porque eu brinco com a Alessandra, né? Por mais completa que possa ser uma formação de engenharia, todo um conjunto de competências, né, para você lidar com risco, incerteza, pessoas, né? A gente não aprende isso na nossa primeira formação. E você precisa ter isso na veia, né? Para ser um empreendedor, para ser um camarada que vai fazer vendas, né? Vai ser um representante comercial, vai ter que administrar riscos de negócio. Como é que você desenvolve essas competências, Jean? De onde sai, né, Olha, a Marcelo. coragem, a cara e o conhecimento e habilidade para essas transições? Qual foi o caminho que você percorreu? Olha, são muitos desafios, né? Eu diria que uma boa parte desses movimentos, eles, muitas vezes eles não são escolhidos, né? Eles são oportunidades que a vida nos coloca na frente e que a gente tem que fazer o processo decisório de aceitar ou não aceitar, né? Então, o meu primeiro movimento transitório foi, eh, eu já estava há 12 anos na empresa, né? Eu tinha feito um desenvolvimento de carreira lá muito interessante, tinha feito um desenvolvimento muito forte lá em termos de transitar por várias áreas, né. Mas aí um amigo também de longa data, estava querendo empreender nessa área de acessórios para calçados e confecções, ele tinha uma habilidade mais voltada para a área comercial e queria justamente uma complementariedade nas áreas que eu tinha já buscado uma formação melhor, que é, vamos dizer assim, o ambiente interno da empresa, chão de fábrica, área administrativa, compras. Então, nós meio que nos completamos, né. Uhum. E aí, claro, aí tiveram áreas aí a partir desse momento que eu não no primeiro, emprego eu não flutuei, vamos dizer assim, né, porque na Icotron eu basicamente fiquei meu tempo todo, me movimentando nas áreas de engenharia, desenvolvimento de Uhum. produtos, desenvolvimento de processo, gerência de fábrica, enfim. Quando eu fui empreender com esse amigo, né, e eu fazia toda a parte interna de gestão administrativa da empresa, claro que áreas de contabilidade, jurídico, recursos humanos a gente não domina. Mas assim, eu na época era bem jovem, né, tinha 32 anos, né, a gente é aberto ao aprendizado, né, usa muito o conhecimento das pessoas que convivem com a gente, né, no sentido de eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito aberto a aprender, né, eu até hoje digo, a gente está tempo todo aprendendo, né. E aí depois quando eu saí dessa empresa, dessa sociedade, e surgiu um convite para ser um cara de comercial de TI, vamos dizer assim, que eu também não entendia absolutamente nada do assunto, e falei inclusive pro amigo que me convidou para essa frente, que eu não conhecia nada de tecnologia, e ele disse: "Olha, eu não preciso do teu conhecimento de tecnologia, isso aí tu vai estudar e em conjunto conosco tu vai aprender. Nós precisamos da tua prática, do teu relacionamento, da tua visão de negócio, né. Uhum. Enfim, aí há 20 anos atrás, fui empreender nessa área, né, e de lá para cá também, depois uma transição para a questão tributária, que foi um outro desafio, né, porque como engenheiro, atuando numa empresa voltada mais à questão contábil e jurídica, você também tem que aprender muito. Então, na verdade, o meu desafio sempre foi me manter atualizado com os temas, né, que envolvem o mundo que eu estava, vamos dizer assim, habitando, né. E esse é o caminho que você recomenda, Jean? Porque, vamos lá, eu também passei um pouco por isso, né? Quando eu saí da primeira empresa que a gente trabalhou, que foi a Siemens,
a gente era assim meio que, pelo menos no meu caso, mal acostumado. Porque como se tratava de uma grande empresa multinacional com programas de desenvolvimento, etc, etc, né, por exemplo, a gente tinha lá um diálogo de desenvolvimento de pessoal que avaliavam, né, as suas competências, as suas carreiras, o que que você ia fazer de desenvolvimento. Era como se você pudesse terceirizar o desenvolvimento da tua carreira para uma prática de gestão corporativa. Quando a gente sai da empresa, a gente está a pé, né? Agora te vira nos 30, né? Agora é Sim. contigo, né? E sempre vai ter essa sensação de você, ok? Eu tenho alguns conhecimentos, eu tenho aqui alguns recursos que eu levo comigo na minha bagagem, mas a gente sempre tem uma tendência, né? Até o pessoal tem um termo, né? Que é a síndrome do impostor, que você está lá assumindo um novo desafio, mas você não se sente detentor de todas as competências necessárias para você ser bem-sucedido naquele desafio. Então, quem passa por muitas transições é muito sujeito a essa síndrome do impostor. E por que que é uma síndrome, né, do impostor? Porque você acha que você está enganando, né? Você está fazendo ali um papel, você está assumindo uma persona que você pode até ser competente para aquilo, mas você não tem essa percepção e você se sente um impostor e isso gera todos os problemas, né? E aí uma pessoa que ela vai se depara com essa síndrome do impostor, esse medo, né, de fazer uma transição de carreira, ela fala, tá, eu preciso aprender isso. Aí você começa a ir atrás. Cursos. Você vai para a faculdade, é tudo curso de longa duração, cursos excessivamente teóricos, um currículo que não vai te ajustar, não vai te ajudar muito. Ou você vai para cursos de curta duração, que podem ser muito caros e muito específicos e não pode ter toda a abrangência. Você vai para, hoje em dia, internet, mas aí o conteúdo não é confiável, né? Às vezes você pode adquirir vícios que não vão te ajudar efetivamente ou desenvolver outros tipos de cacoetes. Eh, Tu falou que você tinha muita curiosidade e abertura. Tu acha que esse é o caminho que a gente tem que percorrer? É, eu, Conversar com quem já sabe, é, conversar com quem já chegou lá? eu acho que uma coisa que eu até hoje eu aplico demais é a questão do aprendizado, né? Eu realmente, se eu não tivesse nessas etapas todas aberto ao aprendizado, a chance de não ter um bom encaminhamento seria maior, né. Eu sempre fui muito aberto ao aprendizado, eu sempre, escutei muito, eu tive muitos tutores, né, vamos dizer assim, tutores, dentro da empresa, né, que a gente trocava muita informação e muito conhecimento, né. Como eu falei, a minha formação original é engenharia mecânica, depois na Ecotron eu tive uma oportunidade de fazer uma formação em engenharia de qualidade pela SQC, né, Uhum, e então, tive uma formação mais técnica, né, aí quando eu fui fazer essa etapa do empreendedorismo, eu comecei nela, eu senti que já fazia uns 15 anos que eu tinha, passado pelo último a última cadeira escolar, né, e uhum, achei que tinha que buscar alguma coisa, fui fazer um curso de MBA em gestão empresarial, então, nesse curso fui buscar, além do networking em relação a ter uma visão de negócio, né, fui buscar também os conhecimentos das áreas que me faltavam, né. Então, uhum, sempre, pautei as minhas atuações nesse sentido, né, ou seja, estou indo para uma área que eu não domino, onde eu busco o conhecimento, né. Então quando eu fui então busquei uma formação em gestão empresarial, quando eu senti que eu poderia ter essas carências, né. Depois no outro movimento voltado à TI, fui buscar conhecimentos de tecnologia, né, que eu não tinha nos últimos 25 anos que eu uhum, tinha passado, me faltaria, né. Atuei em empresas de desenvolvimento de software, implementação de plataformas de BI, coisas que eu não tinha o conhecimento. Então eu sempre muito aberto, além de aprender com os tutores e com os colegas dentro do ambiente, eu sempre li muito nesse sentido, né, buscava conteúdo para poder me manter atualizado. Óbvio, o mercado nos traz isso muito também, né, porque você começa a vender TI, começa a entrar num debate técnico com um interlocutor, e ele também lhe traz muito conhecimento, né. E agora com o tributário, da mesma maneira, né, então fui buscar o conhecimento
das leis, da questão da legislação e da normatização tributária, fiscal e jurídica que eu não tinha e que seriam necessários para o desenvolvimento das minhas atividades. Então, sempre fui muito aberto ao aprendizado, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, cada vez mais, né? Porque as transformações que a gente tem hoje, comparado com a curva exponencial que as transformações tiveram, né, no aspecto tecnológico, quem não tiver aberto ao aprendizado, a ser bem tutoriado e escutar e debater, uma chance de sucesso muito Pois é, grande. né? E a gente tem que confiar mais no nosso taco, né, Jean? Eu não sei qual foi a tua experiência, mas eu vou dar um depoimento aqui. Quando eu saí da empresa e comecei a atuar em consultoria, eu já dominava ali a área da qualidade. Também tenho essa formação SQ de engenharia da qualidade, auditoria da qualidade. Mas apareceu uma norma automotiva, né, que na época ninguém tinha ouvido falar aqui no Brasil, que na época era a QS 9000 e depois virou a TS 16949, etc. E a gente tinha sido contratado, né, para implantar um sistema de qualidade automotiva, né, numa empresa automotiva lá em Diadema, né, uma empresa de amortecedores, barra de direção, etc. E eu não sabia, eu não conhecia essa QS. E eu falei para o meu sócio na época, cara, mas como é que a gente vai fazer? Não, consegui uma visita para ti lá numa empresa, né, que era um benchmarking, já tinha QS, lá no interior de São Paulo. Vai lá e eles vão te receber, né, uma tarde. Então eu fui lá fazer uma visita, né, de benchmarking, né, para saber como é que eles tinham implantado o sistema automotivo, tinha estudado a norma, né? Então peguei a norma antecipadamente, estudei tudo e anotei todas as minhas dúvidas, né? E aí eu cheguei lá para eles, né, com essa lista de dúvidas, mas vem cá, mas como é que vocês resolveram esse problema? Mas como é que vocês resolveram esse problema? Mas como é que vocês resolveram esse outro problema aqui? E assim, ó, Jean, 90% das perguntas que eu fiz, eles não tinham resposta, Sim, porque eles também não sabiam, né? Pois é, tal, não sei o quê. E a gente começava, mas e se fizesse tal forma? E se fizesse tal forma? Só perguntando, né? Só fazendo perguntas, né? E não saindo com as respostas, né, que eu pretendia buscar. Só fazia tentativas, só fazia perguntas, tentava validar. Tô voltando para casa, né? Aí eu recebo, né, uma ligação do meu sócio na época. Pá, o que que você fez lá? Eu falei, ih, né? Fiz besteira, né? Falei, como assim? Por quê, né? Pá, o pessoal te elogiou muito, te achou muito inteligente, mas eu só fiz pergunta. uhum, Foi aí que eu me toquei, né? Essa capacidade de análise crítica, esse pensamento crítico, essa coisa assim de você, pá, mas como será? Né? E não ter o medo, o receio, a vergonha, né, de colocar as tuas dúvidas na mesa. Pá, isso denota, né, essa capacidade de abertura, de aprendizado que tu está falando, e não ter medo de fazer as perguntas, né, não ter medo de expor. E depois eu falava isso para meus alunos na faculdade. A gente, de fato, conhece um aluno interessado, um aluno dedicado, aplicado, pela qualidade das perguntas que ele faz, que demonstram um real interesse no aprendizado. Então, eu aprendi, né, que às vezes a gente fica com receio de expor as nossas dúvidas, né? Ou fica com receio de fazer perguntas e falar, não, as pessoas vão achar que eu não sei. E é justamente pela qualidade das suas perguntas que você está expondo o teu comprometimento, né? Tua abertura, tua capacidade de análise crítica. E é uma forma que a gente não vê hoje em dia, né? As pessoas tentam coisas rápidas, né? Ou tentam alternativas. Hoje em dia tem o chat GTP, na nossa época não o tinha, próprio IA hoje em dia resolve uma boa né? parte, né, mas na nossa época, a grande parte das perguntas não se tinha as respostas. Aham. Então era realmente isso, né, não ter receio de demonstrar eventualmente um desconhecimento de alguma coisa ou alguma fragilidade. Eu acho que a gente também cresce nesse tipo de situação, né, quando a gente eventualmente tem que buscar uma resposta que muitas vezes o teu interlocutor não tem, né. Uhum. Hoje vai lá, faz uma pesquisa na IA e se busca, né, mas na nossa época muitas vezes a gente tinha
que ir por outros caminhos e muitas vezes, inclusive, a gente, acabava não chegando e tinha que tomar decisões baseadas Assumir riscos, né? assumir risco e baseado no nosso instinto mesmo, né, de Uhum. qual seria o melhor caminho, e às vezes era o melhor caminho, às vezes não necessariamente era, e aí que a gente faz o aprendizado, né. Exatamente. Aprender com os erros, né? Isso, É o maior dos aprendizados, né? sem dúvida. Eu lembro que tinha lá a liderança situacional que o pessoal fazia treinamento na gente, né? E você começa assim, não, no começo você é líder de um camarada, e esse camarada você não tem confiança que ele consegue fazer o que ele precisa fazer sozinho. Então tu vai lá e fica delegando e cobrando, delegando e cobrando, delegando e cobrando. De repente você fala, tá, esse cara pode ir um passinho adiante, né? Vou treiná-lo, né? Vou fazer coaching, vou fazer um treinamento on the job. Isso década de 60, né? Essa teoria, né? Daí que vem o coaching. Aí você pegava e capacitava esse cara, né? Monitorava ele, deixava ele tomar as decisões, etc, etc. Fala, parece que ele tá bem agora. Aí você deixa ele solto. Ó, vai lá, qualquer coisa eu tô aqui, mas vai lá. E aí, quando é que você completava o ciclo de aprendizado? Quando você corria um risco calculado e mesmo sabendo que ele ia dar com os burros na água, você deixava ele dar com os burros na água. Você deixa ele errar. Risco calculado. Sim, Mas é você com deixa. os erros que a gente faz o maior aprendizado, né. Exatamente. Os erros eles ficam na nossa memória a vida inteira, né, é que Sim. eu não aquele erro eu não posso cometer de novo, Aí, né. pô, o que que aconteceu que eu não vi isso, né? Aquele erro eu não posso repetir, né. Aham. Então, só quando o cara erra e se recupera do erro é que você completa o ciclo de aprendizagem, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como é que a gente lida com frio na barriga, Jean? O frio na barriga ele vem e a gente tem que, né, Uhum. tem que estar estruturado, preparado, né. Essas minhas mudanças, todas elas foram mudanças, vamos dizer assim, podemos dizer que bruscas, né, de rota, né. Aham. Mas assim, eu sempre tive muito apoio familiar, né, sempre tive apoio familiar em todos os sentidos, né, sempre fui incentivado e apoiado nesse sentido, né. A minha esposa também tem uma história de carreira muito estruturada, o que também na questão familiar me deu uma certa segurança para arriscar em determinados momentos, né, mas frio na barriga vem, né, porque Uhum. você sai da sua zona de conforto e entra para um terreno desconhecido, né, Uhum. sem saber necessariamente o que que vai encontrar ali, né. Então, são, bons momentos de angústia, né, algumas noites mal dormidas, né, alguns sofrimentos pessoais, né, tem a questão sempre a questão financeira, né, que sempre preocupa, né, porque a gente vem de um status quo que nos mantinha, né, e nos garantia uma determinada condição financeira, familiar, né, e aí você decide mudar, né, foram decisões que eu fiz, não foram decisões impostas, foram todas decisões espontâneas, então o risco é maior ainda, porque uma coisa é você ter que tomar uma decisão imposta, né, foi desligado da empresa ou teve um conflito interno e se viu obrigado a ir buscar uma oportunidade. No meu caso, foram decisões espontâneas de carreira que eu acabei entendendo que o movimento era positivo naquele momento. Então, vamos dizer assim, a exposição ao risco, ela te cobra muito mais o preço, né. Uhum. Porque se você está desempregado e vai buscar um trabalho, entrando no novo, entrou no novo, vai entrar de cabeça. Agora, no meu caso, que saí de uma condição profissional relativamente estável, uma condição financeira boa para buscar o novo, né, o frio na barriga, vamos dizer assim, ele bate muito mais forte, né, mas graças a Deus a vida me deu boas oportunidades de chegar à conclusão que eu podia tocar minha vida sem olhar para trás, né. E legal, né, Jean, você mencionou essa questão do acolhimento e do apoio da família, né? Porque é aí que eu acho que é a origem de todos os medos, né? A gente se sente responsável como, sei lá, sustentáculo financeiro, né, de uma família e da educação dos filhos. Outro dia a gente estava conversando com pessoas que mesmo não se sentindo confortáveis no seu momento de carreira, se obrigam a aceitar coisas que normalmente elas não aceitariam, porque eu estou com meu filho na faculdade, porque eu ainda Sim. tenho, né? Então isso acaba tendo um peso muito grande nessas decisões, né?
Mas eu queria aproveitar que você teve tantas experiências, né? E muita gente tem essa curiosidade, né? Ou tem essa, ah, ah, será que eu tive a decisão certa, né? E não tem uma decisão ótima, né? Tudo tem prós e contras. E tu teve então uma experiência de trabalhador, CLT, né, carteira assinada, né, numa empresa formal, né, estabelecida no mercado. Tu teve uma experiência como empresário, né, mais de uma experiência aí como empresário, e também tu teve uma experiência como prestador de serviço, PJ, né, Isso, assim, né, isso, prestando isso, serviço para organizações, principalmente na área comercial, isso. que são três modalidades, né, bem comuns, né, hoje em dia. Antigamente, né, o pessoal começava a CLT, né, e migrava para o PJ, né, ou empreendedor. Hoje em dia tem muita gente, não quero nem saber de CLT. Eu vou para PJ direto, né, porque me pedem lá uma MEI para comprovação fiscal, ou eu vou para empreendedor direto, né? E sempre a grama do vizinho parece mais verde, né? Você É. está nesse lado aqui, mas será que é a melhor escolha? Então, Jean, da tua experiência, se eu pegasse esses três mundos, PJ, empreendedor e CLT, o que que você poderia destacar, né, de positivo e negativo, dificuldade de cada um desses mundos, né, para quem está curioso em saber como é que é a grama do lado do vizinho? Sim, hoje, vamos dizer assim, a cultura do jovem, né, do entrante no mercado de Uhum. trabalho já está bem diferente da nossa Sim, época, né. Na nossa época, a família já desde cedo, tu vai ter o teu emprego, é, para poder comprar teu carro, depois sim, para vai se formar na depois faculdade para para poder ter comprar tua é, casa isso. e ter tuas coisinhas e tal. Então, Uhum. hoje já mudou isso Já muito. mudou. Hoje o nosso jovem, ele não está muito preocupado ao vínculo, enfim, ao modelo Uhum. que era vigente na nossa época. Então, a questão da CLT, eu acho que ela é uma etapa, independente do momento em que se vive, ela é uma etapa viável, possível, acho que depende muito da cabeça de cada um. Eu tenho amigos, por exemplo, que entraram comigo lá na Ecotron e que se aposentaram na empresa agora recentemente, Uhum. que ficaram 40 anos, trinta e Nossa. cinco anos lá dentro, num regime CLT. Então, eu acho que essa questão do modelo do vínculo, ela está muito da característica e do estilo de cada um, né? E depois a questão do empreendedorismo, sim, né? Aí você tem que fazer pesar na balança, né, os prós e contras, né, e que riscos eu tenho a partir de agora, né? Porque como um empreendedor, você não tem nenhuma garantia da receita Uhum. e tem sempre o compromisso da despesa, né? Então, começa o mês, você já larga com um patamar de despesas que vão ter que ser atendidas, né? E não necessariamente tem a garantia da receita, né? Por conta das instabilidades, enfim, econômicas, de Uhum. momento que cada empresa vive. Então, o empreendedor tem esse viés, né? Que a gente tem que ter, tem que entrar numa carreira de empreendedorismo com esse entendimento e aberto a entender que como sócio de uma empresa, pode chegar lá no final do mês e você, se quer ter receita para cumprir os seus compromissos, né? Várias vezes ao longo do tempo, diz, olha, vamos ter que atrasar o prolabore dos sócios para priorizar outros aspectos, folha de pagamento, pagamento a fornecedor, né? Algumas empresas vivem captadas Uhum. financeiramente em termos de banco, graças a Deus a gente precisou fazer isso muito pouco, mas a gente sabe, tenho vários amigos, vários conhecidos que fazem uma carreira de empreendedorismo alavancada com recurso de empréstimo, né? Isso faz parte, né? E na pejotização, que é o modelo mais atual, né, que tá meio que todo mundo caminhando para ele, é a vantagem o risco de você como um PJ também tem estabilidade de momento, de hora ter trabalho, hora não ter trabalho, hora ter mais receita, hora ter menos, né, porque principalmente eu que trabalho com vendas, se eu vender eu recebo, se eu não vender eu não recebo. Então tem essa questão aí da questão financeira, mas sob a ótica do trabalho, a vantagem da pejotização é que você vai responder para si mesmo, né, em termos de autonomia, de modelo, de como vai imprimir seu ritmo, né. Uhum. É óbvio que a gente se cobra muito, então não muda muito a resposta técnica e a resposta profissional
por conta do modelo, né? Mas a Uhum. gente sabe que a pejotização ela gera uma flexibilização na relação que a pessoa podendo e sabendo, ela administra o seu contexto, né? Eu acho interessante, esses modelos mais atuais. Primeiro que você não fica assim com todos os ovos na mesma cesta, né? Quando você trabalha num vínculo CLT, você tem uma segurança, né, do seu rendimento, da sua responsabilidade perante uma determinada organização, mas você pode, né, amanhecer com bilhete azul, né? Você pode amanhecer, né, e nossa, quantos cortes se está vendo, né, para produtividade, redução de custos, sempre houve, né, Sim, esse tipo de sim. coisa. A gente que está bastante tempo no mercado, a gente tem visto coisas, né, por aí. E aí é uma pseudo-estabilidade. Então, no PJ, você tem que lidar com essa questão, ou como empreendedor, né, você tem que lidar com essa questão do, A da instabilidade. incerteza, da estabilidade, mas você não tem um empregador, pode ter vários clientes, né? E quando você tem uma crise na economia, sempre tem um setor ou outro, né, que se dá bem. Quando eu dava aula de economia, né, quando as crises eram assim as mais terríveis, o setor de farmácia e de bebidas estava bombando, estava prosperando, porque o pessoal ou adoecia, né, Sim, ia sim, atrás de sim. medicamentos, ou ia atrás, né, de algum alívio, né, para os seus estresses, né. Então a gente fazia assim uma análise de setores econômicos, quando todos os setores estavam em queda, né, farmácia, medicamentos e bebidas estavam em alta, né? Era uma gangorra econômica, assim. Mas assim, isso que você falou de ter que aprender a lidar com a incerteza, né? Tu até colocou adaptabilidade ali, né, no teu mini currículo ali no LinkedIn. Eu acho que é isso mesmo, cara. A gente teve, assim, algumas parcerias, né, ao longo da nossa carreira na Conexão IE, de pessoas que eram vinculadas, CLT, saíram da empresa, né, olhavam assim para nós e falavam, nossa, mas onde é que vocês estão? Não, a gente tirou essa semana de folga. Ai, que inveja, né? Tirar uma semana de folga. A gente não... Essa semana a gente tirou de folga, mas pergunta quantas vezes a gente teve férias, né, nos últimos anos, né? Ou Uhum. uma divisão clara de dia de semana e de final de semana, né? Quando você está envolvido no projeto. Então tem prós e contras. Mas a pessoa falou assim, tá, não, eu vou fazer uma iniciativa aí, tem um lugarzinho aí para a gente fazer um projeto? Tem, né? Vamos fazer um projeto aqui em comum. E aí você vai para o mercado, né? Primeiro você tem a negociação com o cliente. Sim. 2 meses de negociação. Aí, fechamos o contrato. Aí você vai para a formalização do contrato, para a emissão do pedido, para ter um fluxo de pagamento. Aí você dá uma nota fiscal. E aí, nas políticas de fluxo de caixa das empresas, né, as notas são recebidas até o dia tal e serão pagas 40 dias, né, fora mês. Então, a janela entre você vislumbrar uma oportunidade, fechar um contrato, formalizar as condições financeiras, emitir sua nota fiscal e receber o primeiro pagamento, está cada vez maior, Uhum. né? E isso as pessoas precisam ter noção, né, quando decidem empreender, né, e decidem pejotizar, porque nem todo mundo tem essa noção, né, de o quão difícil é. Não sei o que você percebe, mas eu lembro quando a gente começava a trabalhar lá no final de 90, começo de 2000, às vezes o cliente chegava para nós assim, escuta, você não quer antecipar a sua nota fiscal? E eu não acreditava, Jean. Falava, pô, o cara tá pedindo uma nota fiscal antecipada para mim? E eu dava a nota fiscal de manhã, naquele dia ou no dia seguinte o dinheiro estava na conta. Sim. Tu não sei se você... Condição de espetacular. Era uma condição É. espetacular. E aí a coisa foi indo, foi indo, foi indo, crise financeira. A cada crise financeira, a gente viu esticar, né, esse prazo de política de pagamento ao fornecedor. Né? A gente já chegou a ter casos de receber 2 meses, né, fora a nota. E a cada crise, as negociações ficam mais rígidas, né, mais apertadas, os prazos de pagamento mais dilatados. Então, é um mar de oportunidades, mas tem que ter essa capacidade de adaptação ao fluxo financeiro do seu cliente, né? A adaptabilidade Uhum. ela não é só na questão técnica, né, não é só na questão,
vamos dizer, da atuação de trabalho, né? Uhum. Mas ela envolve muito essa questão também dos modelos, né? Principalmente a adaptação financeira que você mencionou é muito importante, né? Porque realmente tem isso. A previsibilidade que um vínculo CLT nos traz, né? De saber que recebe o salário até o 5º dia útil, que recebe as férias na data programada com um aviso de férias e antes de sair de férias você recebe o recurso, né? Uhum. Quando você vai para um caminho de maior autonomia, você, entre aspas, perde isso, né? E entra numa suscetibilidade de instabilidades em relação aos modelos, né? Então aí já não dá para, como um empreendedor, como um sócio de uma empresa, você já não consegue contar com o recurso exatamente da maneira como o modelo CLT oferece, né? Na pejotização tem esse aspecto, né? Que você depende muito de um terceiro para lhe oferecer remuneração. E hoje em dia, por inúmeros motivos, nem sempre as empresas obedecem rigorosamente esses aspectos, né, de data, de prazo. Eu tive casos, por exemplo, de projeto entregue, faturamento de honorários feito, data, por exemplo, prevista de pagamento no dia 5, e aí o tempo está correndo, quando chega lá próximo da data de pagamento, a área de contas a pagar da outra parte diz assim: não, pois é, eu vi agora que tem um pagamento previsto para vocês agora para o dia 5, mas eu queria te dizer o seguinte: pagamentos de fornecedores aqui a gente só faz no dia 10, porque Uhum. para não haver conflito com o A recurso de folha de folha. É. pagamento e tudo mais. E aí você está programado com seus compromissos, né, pessoais para o dia 5 e daqui a pouco tem que se preparar para receber no dia 10. Então, tem adaptabilidade, né, de trabalho, técnica, do modelo, da estrutura familiar, do financeiro. É uma adaptabilidade ampla, né, vamos Uhum. dizer assim. É. E além dessa questão financeira, Jean, uma coisa que eu conversava assim muito com a Alessandra, né? Porque a Alessandra trabalhava, nossa, no início da carreira dela, ela tinha N projetos, né? Trabalhava com organizações, trabalhava com jornalismo, né? Tinha contato constante, né, com equipes de trabalho. A mesma coisa quando a gente trabalha numa organização em fábrica, vai, como a Siemens, né? A, a- a- a gente tinha, às vezes, até mais intimidade e risadas e brincadeiras com o pessoal da empresa, né, do que com a própria família, né? Sim, Porque a gente, lá em São Paulo, né, a gente tinha horário de rodízio, né, do trânsito, né? Então a gente tinha que sair de casa 6:30 da manhã, 6 da manhã, para começar a trabalhar às 7 da manhã e saía da empresa 7 da noite, às vezes. Você passava 12 horas por dia, né, com os teus colegas de trabalho e muito menos do que isso, né, com a tua família e com a tua família ampliada nos finais de semana. Então você criava relações de vínculo, né, de amizades, né, de compadrio, né, etc, etc. Quando você começa a trabalhar por conta, né, como você começa a trabalhar PJ ou quando você vai para você ser um empresário, você ser um empreendedor, quando você é dono do negócio, você também se sente meio isolado, né? Não tem aquele mesmo vínculo, né, com pessoas, né, que você tinha. Eu acredito como representante comercial também é uma coisa assim, né? Porque você é meio que um jogo assim de amigo e inimigo, né? Ah, eu vim aqui para ajudar, seja bem-vindo, mas não é bem assim, né? sim. Você tem uma relação aqui, tá? Quem é que vai ganhar mais aqui, né, nessa negociação? Você está em um embate de negociação muitas vezes. E quando você entra num projeto, quando você começa, né, a criar algum tipo de vínculo de amizade com as pessoas da empresa que você está prestando serviço, termina o projeto. E aí começa tudo do zero de novo em outras pessoas. Então, uma coisa que eu senti falta, né, é essa questão do vínculo com pessoas, né? De poder trocar uma ideia, né? De poder comentar o que aconteceu no final de semana, as brincadeiras com os times, né? Os aniversários. Como é que você vivenciou essas transições do ponto de vista de relação humana, Jean? Eu te confesso, Marcelo, já que você tocou nesse ponto, que talvez esse tenha sido, vamos dizer assim, o maior sentimento de perda que eu tive, Uhum, sabe? Porque, claro, né, numa empresa com vínculo, ainda mais assim, trabalhava em Gravataí,
Uhum. Pegava um ônibus em Porto Alegre aqui antes das 7 da manhã para poder estar na empresa no horário, depois um ônibus de volta lá final da tarde, então demorava aí 1 hora e meia com 30 colegas dentro do ônibus. Então saía Uhum. de casa cedo, voltava à tarde convivendo com colegas. Uhum. Então a gente cria nesse ambiente vínculos muito fortes, né? Então eu tenho amizades daquela época que eu trago até hoje, Olha, né? A gente tem um grupo de ex-colegas, né, que a gente já formou há um certo tempo. Veja bem, eu saí de lá em 94, olha então lá. nós estamos falando de 30 anos, tá? Nossa. E nós temos encontros anuais, né? O último encontro agora, mês passado, fizemos uma galeteria lá em Gravataí com 60 colegas. Nossa. Nós temos um grupo de 120 colegas, de ex-colegas da empresa, que Puxa. mantemos contato até hoje. Eu diria que desses 120, 80, 90% são pessoas que conviveram comigo na minha época, né? Uhum. Então, esse ponto é bem importante. Talvez seja o principal sentimento de perda que eu tenha tido, né? Realmente esse dos vínculos, né, das relações pessoais, porque realmente quando você passa a empreender, você segue com contato com muitas pessoas dentro da empresa, mas passa a ser num outro nível de relacionamento, então você não consegue fazer a aproximação como faz numa corporação, né? Uhum. E realmente depois na questão da PJ, né, com atendimento a clientes, a projetos de consultoria e tudo mais, aí realmente você vira quase que uma ilha Hum. nesse aspecto relacionado aí aos vínculos pessoais no ambiente de trabalho, né? Eles seguem existindo, depende também muito da habilidade que a gente tem Uhum. de criar e de manter vínculos, né? Mas não se compara realmente com os vínculos que a gente consegue criar dentro de um Sim. ambiente de corporação, vamos dizer É assim. mais frio, né, mais protocolar. Até quando a gente tenta participar de associações, né, associações de classe, entidades de classe, tá todo mundo ali no mesmo barco, mas é uma quantidade muito grande, assim, de concorrente, É diferente né. também, porque a gente não se conhece muito, Aham. né? Mesmo que seja uma associação de pessoas conhecidas, um ambiente de interesse comum, a gente não cria os mesmos Uhum. vínculos e não consegue conhecer a pessoa, vamos dizer, no nível de detalhamento como a gente tem Sim. dentro de uma corporação, né, onde a gente passa o tempo todo convivendo, no refeitório se encontra. A gente, na época, fazia muitas atividades esportivas na associação de funcionários. As famílias eram amigas. Ah, sim, cansávamos de fazer encontros de família, né? Uma vez na casa de um, uma vez na casa de outro, às vezes na própria associação dos funcionários, promovia um encontro do setor, entendeu? Então, hoje o grupo da fábrica de capacitores eletrolíticos vai se reunir e aí leva as famílias, né? A Dia Hum. das Crianças tem atividade, Sim. próximo ao Natal, via de regra, também tem algum tipo de atividade. Então, é um outro modelo, a gente tem que também, a nível de adaptabilidade, a gente também tem que se dar conta de que esses momentos passam, né. Uhum. E hoje, Jean, você já tem uma carreira aí de 35 anos. Se você for olhar a tendência, né, no futuro, tu acha que a gente vai seguir nesse modelo de transições? As transições vão continuar? Você está agora, né, com algumas responsabilidades, tu vê que eu vou me aposentar, digamos assim. Primeiro, eu vou me aposentar, né? Sim. Eu nunca vou me aposentar. Eu vou manter isso daqui que eu estou fazendo agora. Eu vou ter que mudar mais algumas vezes ainda. Essa velocidade de mudanças vai ser maior do que as que eu experimentei até hoje. Como é que você olha para frente, né, e percebe as tendências, né, de carreira para o futuro próximo aí? Marcelo, eu particularmente não pretendo mudar muito, tá. Eu acho que já mudei um bocado, né, Aham. mas a gente nunca pode estar fechado para uma eventual necessidade de mudança, né. Então, por Uhum. exemplo, nesse mercado que eu estou atuando hoje de maneira um pouco mais intensa, que é a questão tributária, nós temos aí para frente algumas mudanças muito representativas aí com reforma tributária e tal, então não posso estar fechado a mudanças, né? Então tem que estar Uhum. aberto. A gente pode ter instabilidades comerciais, por exemplo, por conta desse movimento, que impactem, vamos dizer assim, no meu status quo, na minha maneira de fazer, né? E aí talvez eu tenha que me movimentar, na verdade,
praticamente todos os meus movimentos, eles envolveram um pouco de oportunidade, desafio e tal. Então, não posso estar fechado nesse sentido, né? A gente tem que estar sempre atento, tem que estar sempre tentando fazer uma visão de médio e longo prazo, pelo menos em relação a isso, né? Eu acho que nós vamos ter instabilidades aí maiores, aí, políticas e econômicas, que vão impactar no mercado de trabalho de maneira forte, como a gente já está vendo, né? Essa questão da instabilidade aumentando níveis de desemprego e de dificuldades econômicas, nosso agro sofrendo um bocado, né? Com todos os problemas que eles passaram nos últimos tempos, gerando aí a questão também uma dificuldade financeira enorme para boa parte das empresas. Então, eu acho que a gente não vai estar livre de mudança, Uhum. né? A questão da tecnologia cada vez entrando mais, a questão da influência dos recursos de tecnologia, da inteligência artificial, enfim. Então, eu acho que a gente tem bons desafios pela frente, né? Eu, particularmente, espero que não precise ter um horizonte de mudanças muito forte, até porque já trilhei Uhum. alguns bons caminhos, mas eu nunca estou fechado, né? Eu estou sempre atento, estou sempre debatendo e tentando ver por onde as coisas vão se encaminhando, né? Legal. Agora eu queria te aproveitar aqui de mentor, né? Mentoria para Eita, quem está nos ouvindo. Que tema que você acha, né, que uma pessoa, ou que temas, né, ou conhecimentos, né, que seja, que você acha que uma pessoa que está no mercado de trabalho hoje deveria prestar atenção e naquele espírito de aprendizagem contínuo, né, que você mencionou no início da nossa conversa, põe um olhar nisso daqui, né? O que que você recomenda as pessoas prestarem atenção de conhecimentos que elas precisam adquirir para elas terem uma carreira mais tranquila aí nos próximos anos? bom, primeiro é meio que lugar comum, né? A questão da tecnologia, né? Uhum, Da adaptabilidade e de estar atento sempre a essas questões do movimento que essa curva de desenvolvimento tecnológico vem trazendo, né? Então, nós somos da época como se chamava, da época dos dinossauros, né? uhum, Sou da época que estagiário me pediam para ir lá passar um telex para um sim, fornecedor na Ásia, porque e tinha que ser rápido, porque era final da tarde e ele estava começando a trabalhar, ou era o começo do dia e ele já uhum, estava terminando o dia dele. Então, nós somos meio que os dinossauros que passaram por todas as etapas. Então, a adaptação à questão da tecnologia, na minha opinião, é fundamental. Eu confesso que eu procurei acompanhar o máximo possível, né, ao longo dessa minha história. Acho até que, guardadas as devidas proporções, por todas as mudanças que eu tive, até conseguir flutuar e me movimentar bem nesse sentido, né? Não só em termos do dia a dia, do uso da tecnologia, né? Das ferramentas que o dia a dia nos traz, né? Mas também a questão da informatização, da digitalização das coisas, enfim, do uso dos recursos da tecnologia, né? Dos uhum, ERPs. Então, não só da infraestrutura da tecnologia, né? Eu acho que a questão também do aprendizado, em linhas gerais, né? Não só o aprendizado da tela, mas o aprendizado da conversa, né? Eu acho que ainda uma coisa que sempre foi um lugar comum, né? Escuta os mais velhos, né? Nossos pais sempre diziam, escuta os mais velhos, né? Escuta os mais velhos porque ele vai agregar coisas que você ainda não pegou. Então, o aprendizado, na minha opinião, também, aliado à tecnologia, aprendizado, a questão vamos dizer assim, da estrutura pessoal é muito importante, né? Você conseguir equilibrar, né, o seu tempo dividindo entre o compromisso do trabalho com seus compromissos pessoais, né? A estrutura familiar, o apoio da família, né? Eu acho que cada vez mais esses aspectos se tornam muito importantes, né? A gente fala a família vai perdendo um pouco o seu sentido, né? Porque o jovem entra em casa, se tranca no quarto, enfia a tela no celular ou no tablet e vai ver filme ou vai ver música, né? Ou vai para o TikTok ou para as redes sociais, né? Eu acho que a questão de alguma maneira resgatar um pouco dessa questão do convívio familiar, né?
de escutar os mais velhos, não só por ser mais velho, mas no sentido de trazer mais experiência de vida, no sentido de trazer uma orientação em relação ao melhor caminho a seguir, né? Na Uhum. questão do ambiente do trabalho, da mesma maneira, né? Quer dizer, a gente está enfrentando nesse momento a questão do etarismo nas empresas, né? Um movimento meio forte aí no sentido das pessoas entenderem que o etarismo nas empresas ele também vai tirar a oportunidade de que os entrantes eles agreguem conhecimento a partir do convívio com a experiência e com a bagagem que os mais antigos trazem, né. Uhum. Então eu entendo que é um misto dessas coisas todas, né, Uhum. não sendo um tutor, mas Uhum. de coisas que a vida de alguma maneira acabou me ensinando, né. Não, bem bacana. E especificamente, Jean, se tivesse uma pessoa, né, que te procurasse, né, pá, Jean, me dá um conselho aqui que eu tô meio perdido. Acabei de ser demitido, né, de uma empresa com vínculo CLT e tô em dúvida, né, se eu busco um novo emprego ou se eu começo a abrir, né, minha carreira como empreendedor. Que, que reflexão fundamental você proporia para esse camarada para ajudar ele a tomar decisão? Pergunta difícil essa. Pergunta É. difícil. Eu de novo, eu acho que uma decisão dessa a gente não deve tomar sozinho. Esse é Hum. o primeiro passo, né. Eu, por exemplo, na primeira decisão eu tomei com a família, né, porque era uma decisão que envolvia, hã, um aspecto mais conceitual, filosófico e pessoal, Uhum. mas a segunda decisão eu fui buscar apoio, né, fui buscar aconselhamento, né, fui tentar escutar algumas pessoas, né. Eu acho que você pode, ao se deparar, por exemplo, com uma situação de uma perda de oportunidade, você pode buscar caminhos distintos, né. Eu acho que, se a pessoa tem uma boa adaptabilidade ao modelo CLT e quer continuar nele, o mercado eventualmente pode estar mais restrito, mais fechado, mas enfim, buscar assessoramento com empresas especializadas na área, né. Na questão de ir por um caminho mais de empreendedorismo ou de pejotização, também é possível buscar aconselhamentos com pessoas que estão no mercado, né, familiares, amigos próximos, pessoas que já trilharam esse caminho. Eu tive, por exemplo, ao tomar essas decisões, por exemplo, a primeira decisão, eu me lembro que eu tive vários colegas no final dos anos 90 ali, que a gente teve uma certa crise aí econômica global, né. Uhum. Eu tive vários colegas que instabilizaram em termos de vínculo, né, de emprego, dentro da própria Ecotron, ou amigos que estavam num regime de CLT em outras empresas e que me procuraram na época querendo saber, né, Uhum. como é que tinha sido o meu movimento, que tipo de decisão eu tomei, quais são os cuidados que eu tive ao fazer o movimento, né, como é que o novo mundo se apresentou para mim. Então, eu acho que um misto e eu acho que muitas vezes uma vontade pessoal, né, eu acho que acima de tudo a vontade pessoal, porque se eu sair de um regime CLT e entendo que não é mais para mim aquilo, e isso foi uma coisa que eu pensei, né, eu na Ecotron, eu tive um desenvolvimento espetacular, né, eu passei por inúmeras áreas de aprendizado lá, setores diferentes, né, viajei muito pela empresa pela questão de necessidades, profissionais, fui para os Estados Unidos, fui para a Ásia, fui 2 vezes para a Ásia, né. Mas eu sabia que eu não era um cara para o mundo corporativo, né, eu estava numa empresa alemã, na época genuinamente alemã, depois ela teve alguns movimentos com capital japonês e mudou Uhum. de lá para cá, né, transformou em TDK, agora ela é Epos, não é mais Ecotron, então ela mudou um pouco. Mas na minha época eu era um jovem, vamos dizer assim, de 30 anos, já com 12 anos na empresa, e eu sabia que eu não tinha um modelo, né, que eu dizia: Desculpe, eu não tenho o carimbo na testa, né, de um ambiente multinacional alemã, né, aquela eu era um cara meio, na época, também muito de meio brigão e tal, meio, né, então eu sabia que, né, eu disse: "Olha, esse modelo aqui para mim não, eu posso até crescer, seguir crescendo aqui dentro, mas eu não vou ser provavelmente um cara
pelo meu estilo pessoal e de convívio e tal, Uhum. talvez eu não seja um cara para guinar uma diretoria lá na frente, enfim. Uhum. E tive colegas, né, como eu falei um pouco atrás, né, colegas que se aposentaram lá, alguns deles ficaram em carreira gerencial, 40 anos, Uhum. alguns deles galgaram a posições diretivas, inclusive o presidente atual, que Olha lá. está lá, era meu contemporâneo Aham. e na época na posição de engenharia. Aham. Eu era dos eletrolíticos, ele era dos eletrostáticos. Aham. Ivânio, tá? Hoje é o nosso presidente lá. Olha lá. Então, depende muito, né, do estilo pessoal de cada um. Tá, mas conversar, né, É, explicar, bater conversar, papo, fazer uma coletar informações. autorreflexão, falar com Uhum. pessoas mais experientes, falar com empresas especializadas, Uhum. falar com pessoas que já tiveram experiências similares. Eu acho que o aprendizado na prática ele é fundamental, né? Então eu não me habilitaria a dar conselho para alguém em algo que eu não vivi. Aham. Então, se o cara quiser saber de mim, como foi a minha experiência ao passar de um regime de CLT para ser um empreendedor, ok, eu me sinto confortável. Ou por que eu saí de uma posição de empreendedor e sócio de uma empresa para uma atividade comercial, eu me sinto à vontade. Uhum. Agora, eu acho que é isso, é se cercar de pessoas que possam contribuir. Beleza, Jean. Agora, o último conselho que eu te peço. Hum. Tu pegou uma cápsula do tempo e tá frente a frente lá com o Jean, que estava estudando engenharia lá na URGS. E tu tem uma chance de dar um conselho para esse rapaz. O que que tu falaria para ele? Te prepara que o chumbo vai ser grosso, que tu vai ter muita grama para comer e vai ter muito caminho para trilhar e muito aprendizado para fazer. Ah, que Te legal. prepara que o chumbo vai ser grosso. A gente nunca imagina, né? É É, interessante quando a gente olha para trás assim e fala, tem ideia, entra lá, um estagiário, aquela tranquilidade, depois começa no desafio e a coisa vem vindo, né? se Isso prepara. não vale só Aham. para a questão profissional, é claro, isso envolve também as questões familiares, né, dos desafios pessoais e familiares que a gente vai ter que enfrentar ao longo da história e que vão ter que ser administrados em conjunto com a carreira. Então, é isso, né? Tem que se preparar o máximo possível, Uhum. porque o desafio é grande, né? E, na minha opinião, o desafio do jovem de hoje, da minha filha, por exemplo, que está terceiro ano de psicologia, se encaminhando já para o final do curso, eu acho que o desafio dela na decisão de carreira, comparado com o nosso, é muito mais complicado, é muito mais difícil, na minha opinião. É um outro mundo, é outro Eu cenário. acho que eu acho que ele não. Por quê? Porque a nossa carreira, na minha opinião, ela era mais desenhada. A Hum. gente mais ou menos sabia, né, mais ou menos qual era o caminho. Pelo menos um médico, por exemplo, ele na época estudava, fazia uma residência médica e aí depois tomava uma decisão se ele ia querer trabalhar em consultório, ia querer trabalhar em Uhum. hospital. No nosso caso, a gente desde a faculdade a gente já começava vai buscar estágio, vai buscar Sim, estágio. E o estágio te levava para vamos dizer assim, para para o o contrato de vínculo, para o trabalho. contrato de trabalho, e o contrato de trabalho e a empresa com seus modelos de gestão Uhum. e de matriz de funções e de carreira, a empresa própria se encarregava de, com seus modelos internos, ir te guinando para novas Uhum. posições, né? E eu acho que hoje é muito, muito diferente Ainda mais disso. essa área de psicologia, né? Ela pode clinicar, ela pode trabalhar em empresas, ela pode trabalhar em escola, ela pode. Nossa. Mas se você lembrar na nossa época, né, Uhum. a psicologia da nossa época, o que que era? Normalmente fazia uma formação complementar, Uhum. consultório. Isso aí. Hoje a gente vê psicólogo nas empresas, hoje a gente vê psicólogos em escolas, hoje a gente tem muito ambiente de apoio, por exemplo, a crianças com TDAH e Psicólogos do serviço autismo. Público, psicólogos Então, na nossa época na não tinha, polícia. na nossa época era muito. Tinha, né, Marcelo? Eu me lembro que tinha, mas era muito Aham. pouco. Hoje em dia, com a situação de clima, de dificuldades pessoais, eh, a gente está Uhum. vendo o psicólogo, não só o psicólogo, mas todos os especialistas nessa área do cuidado humano, vocês também, né? Uhum. Cada vez mais ampliando os seus tentáculos no Uhum. sentido de ter novas oportunidades, né?
E você ainda acredita nessa coisa que a gente viveu que a gente ouvia dos nossos pais, né? Vai lá, vai fazer um curso superior, né? Vai fazer uma primeira graduação para ir para o mercado? Ou você acha que hoje as pessoas também têm escolha de optar em outros caminhos que não esse tradicional que a gente trilhou? Eu tento contar para minha filha Ah, como é que eu era, aham, como é que eu fui educado, né. Eu digo para ela: "Tu tem esse caminho que foi o caminho que o teu pai e tua mãe tiveram", né. Nossas famílias tinham uma cultura de emprego, trabalho, ter as suas coisas, né. Hoje o jovem é muito mais desapegado, ele não tem essa questão, hum, eles são muito mais do da do experiência. Airbnb, não, e do Uhum. Airbnb, do Baby Uber, a juice, né? uberização da história toda, né. Então, eu digo para minha filha a mesma coisa que eu ouvia, né: "Se tu quiser ter o teu carro, ter o teu apartamento, tu vai ter que de alguma Sim. maneira buscar um caminho que te traga essa receita". Agora, a gente sabe de maneira muito clara que o modelo deles hoje é muito diferente. Eu, por exemplo, me lembro que comecei a ganhar meu dinheiro, a primeira coisa que eu quis fazer é comprar meu apartamento. Então eu comecei a re me empreguei, comecei a receber, comecei a guardar, comprei meu apartamento. Hoje o jovem não quer sair de casa, ele pergunta pra gente: "Ah, mas pra que eu preciso sair de casa? Se eu tô bem aqui, né, me relaciono bem Ah, com vocês, tudo bem". Então, a gente vê muito menos esse sim. processo migratório que na nossa época a Aham. gente tinha, né. Hoje o jovem, ele tá com uma janela muito maior vamos dizer assim, de dependência, hã, da Emocional, família, financeiro, né, todos os níveis, né? talvez financeira não, porque financeira eles podem Uhum. até, ter receita antes ou melhor do que nós. Isso acho que esse modelo em termos financeiros não mudou muito, mas eu acho que o modelo do status quo do jovem, na minha opinião, mudou bastante. Muito bem, então, Jean. Jean, o microfone é teu. Quer mandar algum recado? Quer falar alguma coisa de onde você trabalha hoje, do Tex Group? Ah, Marcelo, eu acho que eu queria te agradecer aí, tá, eu te Uhum. confesso que é uma experiência nova que eu nunca tinha Tá passado, vendo? eu já Mais uma eu já transição de tinha carreira. Podcaster eu e já influencer. tinha é óbvio que já tinha, me pronunciado em público, Aham. né, por todos esses movimentos que a gente acaba, de alguma maneira, tendo a oportunidade de se pronunciar, mas de participar de um debate tão próximo assim por tanto tempo, não. Então, te agradecer por essa oportunidade, espero poder ter contribuído não só com a conexão mas também com aqueles que eventualmente vão assistir essa nossa conversa. Espero poder ter transmitido, alguma coisa que possa ficar, tá, que possa ser positivo. Com certeza, eu que agradeço imensamente tua participação aqui, essa troca de experiência, né? Eu acho que esse é parte do legado que a gente pode deixar, né? Quem vai atrás de um podcast quer tá com dúvida, quer saber de orientação, quer até provocar uma discussão desse tipo, né? Com alguém da família, né? Com algum filho. Então, nossa, foi muito fantástica, né? Essa conversa, essa trajetória de vida aqui e as dicas que eu roubei aqui de ti Não, para tranquilo. compartilhar O aqui. meu Que nome essa, está aí na nossa, aham. né, no nosso Sim, podcast, vai. vai estar meu nome aí, Aham, meu nome nas redes todas é dessa mesma maneira, né, aham, então, eventualmente LinkedIn, né, ou mesmo Instagram, Facebook, uhum. se YouTube, se alguém quiser de alguma maneira trocar alguma experiência complementar aí, também fico à disposição. Beleza. Valeu, Então Marcelo. tá, Jean, muito Obrigado. obrigado e muito obrigado Valeu. você que assistiu esse Obrigado. episódio, gostou, curte, compartilha, siga lá o nosso canal da Conexão IE no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, né? E até o próximo episódio do Arena IE. Um abraço a todos. Obrigado.